O Jogo do Futuro, por Emmanuel Lasker. O xadrez, o jogo dos sonhadores, vem da Ásia, lar de todos os sonhos requintados da humanidade. Ali se originaram a filosofia e a religião. A Ásia, de fato, é a mãe de toda a nossa civilização. Ela descobriu a realidade e o poder da justiça e da sabedoria. Seu infortúnio é que seu povo se tornou indolente e de percepção turva. As nações modernas acreditam no trabalho e na precisão da observação, daí seu progresso. A Ásia acredita e sempre acreditou em mente e espírito. Ela criou a astronomia, a matemática, a física, uma filosofia da arte e da vida, e gerou homens como Hammurabi, Buda, Zoroastro e Confúcio. Mas finalmente sua força se tornou sua fraqueza, por exagero. Se Bacon tivesse vivido na Ásia e ensinado sua grande lição sobre o valor da observação e da experiência aos povos além dos Urais e do Estreito de Bering, o mapa do mundo provavelmente seria muito diferente agora. No entanto, apesar de sua incapacidade de compreender o poder de descobrir e corrigir os erros de imaginação e teoria exercidos por eventos como eles realmente ocorrem, a Ásia é um fator vital no mundo. As ideias de seus antigos grandes homens ficam mais fortes com o passar dos anos. E de seus belos sonhos, a Ásia não teve nenhum mais sutil do que o jogo de xadrez infinitamente incompreendido, pouco estimado, mas sempre em progresso e em desenvolvimento. Algum estrategista, há muito esquecido, inventou o jogo para demonstrar concretamente o poder do intelecto em dirigir os movimentos das forças antagônicas. Se ele adivinhou tudo o que seu pensamento implicava, ou não, ele estabeleceu para si um monumento para sempre, embora tenha esquecido de esculpir seu nome nele. Na agradável forma de um jogo, ele deu ao mundo a argila para moldar ideias estratégicas. 122 A revisão norte-americana. As regras do xadrez são conhecidas por muitos, embora apenas superficialmente. O jogo é jogado por dois oponentes, em um tabuleiro quadrado dividido em 8 por 8 compartimentos, com peças de vários formatos que são movidas nas 64 casas de acordo com certas regras. Os jogadores se alternam na movimentação das peças. À medida que o jogo avança, eles capturam as peças opostas e as removem do tabuleiro. O objetivo do jogo é capturar a peça chamada rei. Quem conseguir, ganha. As regras pretendem imitar a mobilidade e a capacidade de luta dos soldados do tipo antigo. Mas as particularidades da construção das regras pouco importam, pois não têm relação com o conteúdo intelectual do jogo e com a intenção de seu desconhecido inventor de torná-lo um jogo de combate e estratégia. O xadrez é o jogo mais antigo conhecido. Sobreviveu até nossos dias e sua popularidade está progredindo rapidamente entre todas as nações civilizadas. Sua vitalidade indica sua competência para ser o jogo do futuro. Outros fatos aumentam a probabilidade de atingir esse objetivo. O espírito combativo encontra nele expressão inocente. Ensina estratégia por experimentos, por assim dizer. E que suas lições são baseadas na razão e fiéis à natureza pode ser demonstrado por uma análise rígida que será tentada aqui. Os eventos de uma competição, embora impressionem primeiro pelas mudanças de poder, riqueza e felicidade produzidas por eles, têm sua influência mais permanente na moral que transmitem. Assim, os incidentes da luta pela tolerância travada pela Igreja cristã contra o Império Comum foram esquecidos, mas a lição de seu resultado, que o bem-estar da sociedade é baseado mais no amor e na caridade do que no poder, tem sido uma força ativa na vida do mundo desde então. Novamente, embora Galileu tenha morrido em aposentadoria forçada e tenha sido considerado o vencido na opinião de seus contemporâneos, suas últimas palavras, e por Simuov, aclamam para sempre a liberdade da busca pela verdade da interferência do dogma. E, novamente, embora as mudanças políticas da Revolução Francesa tenham sido apagadas, esse evento deixou uma herança duradoura no princípio de que as oportunidades devem ser iguais para todos. Por mais que as lutas possam variar em suas circunstâncias externas, há um relacionamento próximo, quase uma identidade, nas lições de moral que ensinam. Desse aspecto, a guerra, o jogo do futuro. 123 A competição, a busca da beleza ou da verdade, são semelhantes ao jogo de xadrez. Isso ocorre porque o mundo é construído com base no princípio da simplicidade, economia e harmonia.
Embora as convicções quanto à natureza da composição cósmica não possam ser deduzidas pela lógica, uma vez que são básicas e, portanto, incapazes de se basear em outras convicções mais simples, o que aqui se assume está de acordo com a experiência frequentemente repetida e com o pensamento mais profundo de nossos melhores homens que buscam a unidade e a lei, e a simplicidade nessa lei, na física, na química, na biologia e na arte. Portanto, temos a liberdade de supor a identidade essencial da interpretação a ser dada aos eventos sucessivos e relacionados das lutas. Essa liberdade não implica, é claro, a licença para estender qualquer possível leitura da moral dos acontecimentos de uma disputa a outras disputas. O princípio afirma apenas que existe uma maneira de interpretar uma luta de modo que a interpretação se refira a todas as lutas possíveis. Que, em outras palavras, a história de cada combate é uma alegoria, se a ideia que ela transmite for bem compreendida. Essa visão do mundo torna-se atraente para aquele que passa pela evolução de um jogador de xadrez e é elaborada em detalhes pela moderna teoria e arte do jogo de xadrez. Um iniciante no xadrez se move sem propósito. Ele é guiado apenas pelo acaso. Depois de muitas tentativas, ele aprende que é lucrativo capturar homens adversários e prejudicial perder os seus, já que os homens representam tantos recursos para efetuar o cheque-mate. Assim, uma apreciação da primeira lei estratégica, que a superioridade da força é uma vantagem, é lentamente desenvolvida nele, mas, no início, em um estado muito imperfeito. No entanto, tal como ele o conhece, serve ao propósito muito útil de surpreendê-lo por suas falhas de aplicação. Ele é assim levado a pensar. E ele finalmente compreende que não é o número de homens que decide a questão, mas a atividade que eles exibem na luta. Ele vê que maior atividade geralmente acompanha o maior número, mas que também depende de outros fatores. Ele tenta detectar esses outros fatores. O mistério incita sua imaginação. Cada jogo para ele é uma busca pela verdade que ele percebe vagamente, mas que sempre parece fugir da captura. Quando a mente está nesse estado de assombro, o xadrez exerce sobre ela um grande encanto. A impressão de verdade ou lei natural em seu início meio inconsciente é o êxtase. De fato, todo êxtase vem de movimentos mentais incipientes. O sentimento ganha em 124 a revisão norte-americana. Força quando o acaso cego é eliminado. Uma vez que todos os fatores que determinam o resultado de uma partida de xadrez estão sujeitos à análise e à razão, a prática do xadrez é rica com o deleite que vem da caça às verdades evasivas. Se o enxadrista, chegado a esta fase, tem talento, os jogadores experientes dizem dele que vê combinações e que é cheio de surpresas, mas que lhe falta força. Seus movimentos são individualmente bons, mas não têm coerência. Ele é imaginativo, mas não dá nenhuma evidência de ser lógico. Como jogador de xadrez, ele está no estado de um selvagem cujos sentidos estão perfeitamente desenvolvidos e cuja mente está despertando para a percepção da verdade filosófica. Quando, por esforço sincero e honesto, ele avança mais, fica impressionado com a lógica dos eventos no tabuleiro de xadrez. Ele molda para si uma filosofia de xadrez e, assim, inconscientemente, estabelece as bases para um estilo próprio. De estrategista, ele se torna estrategista. Em vez de apenas saber aproveitar habilmente as oportunidades, aprende a prepará-las. Essa evolução exige força de vontade e honestidade, pois há uma constante tentação de cair no caminho fácil do oportunismo. A habilidade tática imaginativa adquirida é suficiente para vencer muitos jogos armando armadilhas ou inventando dispositivos surpreendentes. E muitos jogadores são, portanto, impedidos de um maior desenvolvimento nesta fase. Só aquele que não se contenta em vencer, mas deseja vencer pela força, isto é, contra qualquer defesa possível, sempre supera os obstáculos que a vaidade da conquista aplaudida, o desejo de evitar o trabalho cansativo e outros fatores opostos se acumulam em seu caminho. Se o enxadrista em crescimento, nesta luta contra si mesmo, é vitorioso, seu cérebro reúne, de suas experiências no tabuleiro e na análise, um estoque de impressões de xadrez bem definidas e verdadeiras. Se a vaidade e a subjetividade a crítica o dominam, as impressões que ele armazena trazem a marca dessas falhas.
Assim, seu julgamento de posição é formado e, se correto, permite que ele, num relance, decida qual lado em uma dada posição tem uma vantagem. E sua memória é abastecida com uma série de manobras e procedimentos adaptados a certos tipos de posições e calculados para trazer certas vantagens para casa. Assim, ele aprende a ganhar metodicamente um peão isolado, ou a trocar peças quando o final do jogo é favorável, ou a juntar suas peças para um empate. O jogo do futuro. 125 Atacar o rei, ou avançar uma cadeia de peões em uma das alas, com seus oficiais colocados de forma segura, mas eficaz atrás deles, etc. Para a execução dessas operações, ele precisa da faculdade imaginativa desenvolvida no estágio inicial de sua evolução, e, além disso, a capacidade de formar um plano e segui-lo sistematicamente até seu fim lógico. Em sua fase final, ele estuda os méritos e as deficiências de tais planos e descobre que, para serem bem-sucedidos, eles devem ser fundados em uma qualidade semelhante à justiça. Ele observa que nenhum ataque, por mais brilhantemente executado ou genialmente concebido, pode ser bem-sucedido pela força, a menos que seja baseado na superioridade do agressor ou na fraqueza da posição do oponente. Assim, o mestre aprende a se abster de ataques que atraem os jogadores mais fracos, mas adquire aquela economia de esforço que torna os ataques que ele empreende diretos, veementes e difíceis de repelir. Se xadrez fosse substituído na discussão anterior por luta de outro nome e os detalhes técnicos de um substituídos pelo outro, a descrição ainda permaneceria verdadeira. A aquisição de habilidade, conhecimento ou ideias morais segue essencialmente os mesmos caminhos, independentemente do assunto ou ambiente. As fases de evolução compreendem sempre uma parte técnica ou tática, um processo de aprofundamento da imaginação para que ela se torne apta a descobrir um plano lógico, ou programa, de operações, uma comparação, estudo ativo de tais planos, e, por último, a obtenção da maior economia na sua execução. E as forças que se opõem ao progresso são essencialmente as mesmas do xadrez. A visão subjetiva, o preconceito, a tentação de obter sucessos baratos, lutando por aplausos em vez de conquistas excelentes, um desejo de fugir do trabalho que não é recompensado, exceto na promoção da autoevolução. A teoria do xadrez ensina o princípio de medir os valores das peças por sua capacidade de realização, e que um jogador de habilidade infinita obteria de suas peças um grau de atividade útil na proporção exata dessas capacidades. Afirma a extrema importância da economia de esforços na defesa, da justiça no ataque e da economia de tempo, ou melhor, de tempo no desenvolvimento. Assim, lê-se como uma filosofia ou um código de moralidade. Assim, o xadrez é um espelho da vida. Mostra como a existência seria. X26 A revisão norte-americana. Seria se o acaso fosse totalmente eliminado, e até mesmo a oportunidade. Nessa medida, retrata as várias fases da vida verdadeiras em todos os detalhes. Todo o drama da tentação, do pecado e do castigo, do conflito, do esforço e da vitória da justiça, está ali representado em miniatura. Tal jogo nunca pode morrer. E, à medida que o mundo avança e a mente e o intelecto atingem valores progressivamente mais elevados, a prática do xadrez, com sua facilidade de entretenimento fácil e com a variedade de suas partes profundamente humanas e, no entanto, lógicas, está afadada a se tornar o passatempo universal. Emanuel Lasker.